Olá, vamos juntos aqui, pessoal. Esse vídeo aí eu vou disponibilizar nos grupos, tá? Nos grupos de estudo que eu tenho aí, do Dr. Teodoro Chagas, tá, meu camarada? Vamos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre direito militar, tá? Mas eu tive aí uma conversa ainda há pouco, tá? Hoje, dia 7 de maio, 7 de maio de 2025, tá? Eu tive uma discussão no grupo, eu tirei de fato lá os vídeos do canal, né? Porque, caramba, o que é isso? Como eu falei, né? Os vídeos, eles foram feitos ali pra me proteger, tá? Pra me proteger. Mas eu fiz ali o que eu precisava fazer, né? E vamos juntos, né? Porque de fato fica muito complicado, né? Eu vou procurar aí a OABRJ, tá? Pra informar ali, né? Tudo que tá acontecendo, tá? Eu me sinto em risco de vida sim. Mas é isso, cara. Lição dada, missão cumprida, né? E terminei ali o que eu precisava fazer. E aí, ó, vamos juntos. E vou comunicar aí pessoalmente a OAB ainda essa semana, tá, pessoal? Mas o que eu quero falar com vocês aqui é o seguinte, ó. Eu tava fazendo uma análise no grupo, né? Porque, caramba, Teodoro, mas já tá sedimentado essa questão aí dos honorários de sucumbência da Procuradoria do Estado. E aí, o que eu levantei ali, né, é o seguinte, como eu falei pra vocês, né, a leitura da doutrina é muito interessante, tá? Porque eu, quando leio qualquer coisa da doutrina, eu penso o seguinte, caramba, o que eu posso contribuir com isso aqui, né? E aí, esse estudo do direito administrativo, né, professor Marçal Justem Filho, é, Odete Madeuar, eu acho que é isso, e brasileiros são os que eu leio, tá? Professor Gustavo, da UERJ aqui Rio de Janeiro, né? Gustavo Benembon, cara, eu gosto muito, tudo que ele escreve, tudo, leio tudo do professor Gustavo, tudo. Sou assim um leitor, quanto mais, tá? Do professor Gustavo, da UERJ, né? E eu leio muito, tá, pessoal? Muito mesmo. E aí eu leio o Marçal Justem Filho, tá? Professor Marçal, fantástico, também muito bom. E as meninas, né? As meninas eu gosto da professora Odete, acho que é Madeuá. Meu Deus, muito bom, cara. Caramba, eu fico assim, uau. E leio mais do que todos eles, né? Professor Paulo Otero, tá? Paulo Otero, eu sou assim, caramba, o que é isso? Jorge Miranda, tá? E tem uma doutrinadora também da Espanha, tá? Que comecei a ler e, caramba, que quem me apresentou, né? Implicitamente foi a professora Germana de Oliveira Moraes, num livro que ela tem quando ela fala sobre essa análise, né, desses conceitos indeterminados. É linda a obra dela, tá difícil a leitura pra caramba, tá? Porque, caramba, é muito complicado, mas a gente vai caminhando e vai conseguindo, tá, pessoal? Então, esses grupos é para isso, para a gente poder ter acesso a essa doutrina, né, esse filé, né, do direito, muitas faculdades a gente não tem acesso a isso, tá? E é importante para a gente, enquanto sociedade, ter acesso a essas obras, tá? E aí é isso. E aí eu tava analisando, né? E como eu falo para todo mundo que eu estudo muito tempo, né? Pra ser defensor público, né? Inclusive até voltei a estudar, tá, pessoal? Porque, caramba, o que é isso? É muito difícil a advocacia, cara. Meu Deus do céu, o meu negócio é coletivo, né? E eu prefiro ser professor e vou estudar de novo aí, né? Porque, caramba, o que é isso? Mas vamos juntos aqui. E aí, o que eu fiz, né, cara? A discussão do grupo lá, né? Esse grupo que eu tenho na Marinha, tá, pessoal? Eu não vou citar aqui não, porque caramba, o que é isso? Mas esse grupo que eu tenho na Marinha, né? Eu fiz essa discussão, né? Que nem atinge eles, né? Porque lá a questão é União, então seria a AGU, né? Mas é o mesmo conceito para o Rio de Janeiro, né? E lá eu falei sobre isso, né? Fiz a construção histórica, em especial de uma legislação de 2018, depois eu passo aqui, tá? Mas uma legislação de 2018, essa construção do golpe que eu falei para vocês, tá? Reafirmo novamente. Então você tem várias alterações legislativas, por exemplo, nesse protagonismo da AGU e da Procuradoria dos Estados. Teodoro é isso, cara. E foi repetido, tá? Porque na ditadura foi do mesmo modo, tá certo? Esse modelo de direito administrativo é muita coisa pra gente discutir. Mas o que eu falei que eu quero divulgar aqui, né, é o seguinte, cara, presta atenção. A gente está falando sobre moralidade administrativa, tá? E vou usar esse termo muito interessante, né? Interseccionalidade, né? Então vamos utilizar a tutela da moralidade pública para falar de honorário de sucumbência, tá? Eita, Teodoro, tutela da moralidade pública, tá? Essa tutela da moralidade pública no respeitante ao dinheiro público, pô. Teodoro, respeitante ao dinheiro público, né? E essa relação com a própria noção de personalidade do Estado, pô. Teodoro. Porque, caramba, a Procuradoria do Estado, no mesmo contexto, a Advocacia Geral da União, né? A começar pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tá, pessoal?
No Rio de Janeiro aqui, as alterações que foram introduzidas na Constituição Federal não foram feitas na Constituição do Estado e hoje, né, você tem a autonomia orçamentária, financeira da Procuradoria do Estado. Né? E esses camaradas, por exemplo, envia a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, cara, envia boleto. Se você for lá buscar, né, o CNPJ que está no boleto bancário, né, que os caras mandam pro teu e-mail aí, e-mail do advogado, né, você e advogada, né, ou militar. Caramba, cara. Conflito de interesses absurdo, né? E aí manda pra você o boleto bancário. Se você for conferir o boleto bancário, cara, tu vai ver lá, né, que você tem. Isso é uma coisa que a OAB-RJ precisa resolver, tá? Caramba, é muito sério isso. Você vai lá ver o CNPJ, cara, é o CNPJ do Centro de Estudos, né? Da Procuradoria do Estado, cara. Como é que é isso? Centros de estudos, aí eles têm um fundo orçamentário especial, mas esse contexto histórico, 1980, cara. E foi nessa lei que eles fizeram a alteração, salvo engano, o artigo 3º, parágrafo único. Caramba, cara, isso aqui é um absurdo, tá? Porque esse parágrafo único, né, no artigo 3º, se você for ler a Lei Complementar 95, acho que é de 98, você vai ver que eles não podem fazer isso. Mas por meio de uma emenda, de uma lei complementar, né, cara? Eu acho que é 137, aqui no Rio de Janeiro, tá? Que muita gente não é do Rio que vai ter acesso a esse vídeo. Mas eu não sei se aí no teu estado é assim também. Mas eles fizeram, no Rio de Janeiro em especial, essa alteração dentro da Lei de Centro de Estudos, né? Que lá não previa esse direcionamento, né, dessa verba de honorário de sucumbência para o centro de estudos. Os caras fizeram isso, pô. 2010, cara. Caramba, Teodoro, Aí fizeram alteração lá no artigo 3º, parágrafo único, tá? Parágrafo único. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o procurador do Estado, né, geral do Estado, ele tem o status de secretário de Estado. Como é que é isso, cara? O cara é concursado, pô. Aí você confunde, né, cargo político, nesse contexto, né, o cargo em comissão equiparado a secretário, né? Não pode, a Constituição não deixa fazer isso. E você tem essa maluquice aí, né? Procuradoria do Estado. E aí o cara te manda um boleto, você vai lá conferir o CNPJ, tem o CNPJ específico do Centro de Estudos e o dinheiro vai direto para eles, pô. Teodoro, o que é isso, cara? Mas aí o que eu falei, né, para não me perder, é o seguinte: a tutela da moralidade pública. Vocês concordam comigo que é dinheiro público? Teodoro, é dinheiro público, tá? E é um rio de dinheiro, tá, pessoal? Isso aqui é uma vergonha pro MPRJ, tá? Porque, caramba, o que é isso? MP, tá? MPRJ, tá? MPRJ e Tribunal de Contas e Alerj. Que caramba, o que é isso, cara? Tá todo mundo vendo, ninguém faz nada. É um absurdo. Se vocês abrirem, por exemplo, eles, aqui no Rio de Janeiro, pessoal, eles tiraram lá, né, do portal da transparência, o contra-cheque dos procuradores do Estado só aparece de fevereiro. Mas se você for fazer um resgate, por exemplo, dos valores recebidos a critério de remuneração eventual, porque eles recebem como remuneração eventual, reparte os honorários. Cara, essa lei, né, lei complementar, eu acho que 137 de 2010, a Alerj, olha isso, cara, a Alerj, tá? Ela delega ao Procurador-Geral do Estado, cara, competência regulamentar, pô, pra dizer como é que vai ser pago esse valor. Tem noção do que é isso, cara? Isso é dinheiro público. E é um rio, é uma coisa assim, absurda, cara. Absurda. E todos aqui são formados em Direito, tá? Procuradores do Estado, regulamentos escritos na OAB-RJ. Por isso o negócio é gigante, pô. Porque como é que é isso, cara? É dinheiro público. E aí qual é o interesse que subjaz, né? Então você tem um órgão, né, que foi ali, que representa em juízo, né, o Estado, personalidade jurídica, só que aí você confunde, né? Então eu entendo que aquele que representa, por isso que eu brinquei com o pessoal, é isso. Porque aí eu entendo o seguinte, é como se fosse a criança, né? Meu Deus, o que é isso? A criança e a mãe, né? E aí quando você tem esse conflito aqui de interesses, né, entre a criança e a representante legal, que seria, nesse contexto, a mãe, o que fazer? Defensoria Pública. Teodoro, é isso. Porque na defesa da tutela, né, da moralidade pública, como eu falei, aquele livrinho do professor Eric Palácio Bozon, né, a Defensoria Pública e a tutela jurisdicional da moralidade administrativa, porque eu entendo que isso é uma lesão gravíssima à moralidade administrativa, no respeitante aos recursos públicos, né, que são direcionados, né, para o enriquecimento ilícito dessa pequena parcela de servidores da República. Doa quem doer, pô. Porque você direciona, então você representa em juízo os interesses do Estado, né,
Mas quando você faz esse direcionamento desses honorários de sucumbência, aí você tem primeiro a Lei Complementar 137 de 2010, tá? E aí em 2015 você tem, salvo engano, artigo 85, eu acho que é o parágrafo 19, que vai dizer que os advogados públicos podem receber honorários de sucumbência, na forma da lei. Só que aqui já tem essa besteirinha em 2010. Em 2015 vem para teoricamente legitimar. É isso. Mas aí você entende esse conflito, como eu estava falando lá, né? O pessoal acho que entendeu, mas agora postando vídeo. Mas é isso, cara. E aí você tem, de um lado, a tutela da moralidade pública e os interesses do Estado enquanto personalidade jurídica, tá? De direito público interno. Caramba, Teodoro. E do outro lado você tem o representante judicial, que é a própria Procuradoria do Estado, né, que tem interesse, né, em fazer aí o TJ muitos processos. O que fazer com isso, Teodoro? E aí você tem sim, eu entendo que a gente vai ter que fazer aqui uma adaptação, né? Porque eu entendo que os interesses do Estado, eles estão conflitando com os interesses do Estado, né? Estão sendo preteridos, né? Para fazer o enriquecimento aí, no meu entendimento, tá? Ilícito dessa pequena parcela de servidores da República, né? Que estão ali se locupletando, tá? Desses valores devidos a critérios de honorários de sucumbência. Teodoro, é isso. Temos uma discussão, eu não sei se já saiu decisão, né? No respeitante a essa questão da procuradoria, dos procuradores do Estado, advogados públicos ali, né, eles terem ou não a obrigatoriedade de inscrição, regularmente inscritos na OAB-RJ, nesse contexto do Rio de Janeiro, né? Eu acho que é o ministro Dias Toffoli que está julgando isso. Tem uma outra besteirinha lá, uma ADI, né, que está com o Nunes Marques, falando justamente sobre essa questão, né, de honorários de sucumbência, e nós vivemos essa situação aí absurda, né? E aí a recuperação fiscal, como que você pode ter isso, né? E esse dinheiro, ele tá sendo aqui, né? Mas aí, entenda, aí vai pro boleto, aí cai no CNPJ, como é que faz feito esse controle? Aí é uma situação, né, articulada, né, engendrada, porque aí você tem uma legislação de 1964 que vai cuidar sobre os fundos especiais. Vocês entendem a gravidade dessa situação? E eu preciso dizer, cara, porque caramba, como é que é isso, pô? Então foi como eu falei no grupo, né? Vou procurar essa semana ainda a OAB-RJ, né? Pra poder resolver isso, cara. Porque caramba, como é que é isso, cara? Tem que ser resolvido, tá? Então eu entendo que aqui, na defesa da tutela da moralidade pública, tá? E desses valores aí que acabam fazendo falta, né, para a população mais pobre do estado do Rio de Janeiro, a aplicação dessa ideia, né? Dessa questão da Defensoria Pública enquanto curador especial do Estado. Fazer direito é muito doido, cara. Você entende? Porque pra mim é muito difícil me enquadrar nessa quadra da advocacia, né? Por isso que o meu negócio é doutrina, cara. Porque, pá, tem que pensar, pô. Vocês entendem isso? É isso, cara. Sei que tem muita gente que vai assistir esse vídeo aí que, caramba, tá começando agora, né? Muitos são formados em direito, são bacharéis aí, militares de serviço ativo, né, cara? Mas é isso, vamos pensar em tudo que eu falei, tá? E aí eu falei pro pessoal comprar esse livrinho, tá? Pra ter essa noção, né? Porque aí você tem, então, um órgão, né, que você faz concurso, aí leiam, tá, a Constituição Federal, as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional, salvo engano, 19 de 98, tá? 19 de 98. E aí o Rio de Janeiro, né, você tem essa promiscuidade com o governo do Estado, alérgico com o governo do Estado, não fazem as alterações, né? Inclusive, eu acho que é 37, inciso 1º e 2º, quando vai cuidar ali de cargos em comissão. Meu Deus, cara, não mudaram, pô. O que fazer, por exemplo, com o artigo 39, parágrafo 4º, né? Quando você vai cuidar do subsídio. Aí você tem hoje, por exemplo, e de novo afirma aqui, tá? Então aí você tem esse conflito, tá? Então, os interesses do Estado, né? Os interesses do Estado enquanto personalidade jurídica estão em conflito, tá? Com aquele que representa o interesse do Estado, que é a Procuradoria do Estado. Tá? Compreendem isso? É louco te dizer isso, meu camarada, mas é isso. E nesse contexto você precisa de um curador especial para o próprio Estado. Caramba! É isso. Porque vocês entendem que eles estão enriquecendo, pô, ilicitamente, na cara de todo mundo. Tribunal de Contas, MP, ninguém faz nada, pô. Todo mundo tá vendo, tá? Qual é o valor, né?
De 2010, né? Desde quando saiu essa imundícia aqui, tá? Do governo Sérgio Cabral, essa imundícia, cara, isso aqui é um vilipêndio, isso aqui pra mim é hediondo, tá? Isso aqui pra mim é hediondo. Isso aqui pra mim é hediondo, tá? E nesse contexto aqui, cabe improbidade administrativa. E o que fazer com isso, Teodoro? Cara, também não sei, pô. Porque vocês entendem que a tutela da moralidade pública, nesse sentido, né? Ela requer uma especial atenção acerca dos recursos públicos. Então você perdeu primeiro que nem era pra ter, tá? E aí você tem que entender, né, essa fábrica, né, cara? Essa mão de obra, né? Porque você precisa da matéria-prima, né, melhor dizendo, para você funcionar o sistema de justiça, né? Em desprestígio da própria dignidade da justiça, né, e da credibilidade que deve ostentar o Poder Judiciário e da advocacia como um todo, a pequena parcelinha. Porque aí fica lento, né, porque é muito processo, né, mas o litigante, quanto mais aqui, Procuradoria do Estado, porque não faz avaliação, os processos são sigilosos, tá? Ninguém fiscaliza nada, eles fazem em apoio, avaliação aqui dos atos, né, administrativos dos comandantes da polícia e do corpo de bombeiros, não avaliam, e a pessoa precisa se socorrer à jurisdição, e quando chega lá, o direito é negado, porque ninguém conhece esse negócio de direito militar, né, e os caras estão ganhando, porque aí você perde a sucumbência, né, e aí primeiro eles tentam, tá, pessoal? Primeiro eles tentam enviar um boleto bancário, né, não fazem a discriminação do crédito e enviam um boleto bancário. E eu quero que vocês olhem o CNPJ, né, que é feito aí no boleto bancário, tá? Vocês vão ver que é do Centro de Estudos da Procuradoria do Estado e esse CNPJ foi feito em 1975, tá? 75, tá? Estudo. E aí você usa esse CNPJ até hoje. E aí quando você vai pra Justiça, né, lá eles mudam o CNPJ. Aí o CNPJ vira do gabinete do governador. Como é que é isso? Vai pro gabinete do governador, isso aqui, mas como é que é isso? Gabinete do governador? Vocês entendem isso? Quantos milhões, bilhões, eu não sei. A gente precisa sentar para entender. Porque é fechar a Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública entrar na tutela da moralidade pública, tal a Defensoria, para fazer a representação aqui como curadora. A Defensoria do Rio de Janeiro é como curadora especial, tá? Curadora especial, né? Dos interesses do Estado, né? O Estado, né, se defendendo por meio da Defensoria Pública. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, fique bem registrado aqui para a posteridade esse vídeo, tá? Para a posteridade esse vídeo, vergonha na cara. A Defensoria Pública do Estado, né, ingressando nessa questão dos honorários de sucumbência dos procuradores do Estado do Rio de Janeiro, tá? Como curadora especial do próprio Estado e na tutela da moralidade pública e do dinheiro que eles estão... Todo mundo... É isso. E pro pobre coitado do bombeiro e do policial é recuperação fiscal. É isso. Aí a Defensoria Pública entrando, né, como curador especial do Estado do Rio de Janeiro. Teodoro, o que fazer com isso, cara? Porque se você for olhar as alterações que foram introduzidas na Constituição Federal, né, que deram um protagonismo maior à Defensoria Pública, você vai ver, né, essa questão da proteção dos direitos humanos. E se você fizer uma interpretação constitucional, sistemática, você vai entender que a Defensoria pode sim ingressar nesse contexto como curadora do próprio Estado em face da Procuradoria do Estado. Porque esses valores que são destinados ilegalmente, não é porque está na lei, cara. Não, tá? E aí você tem essa promiscuidade, o dinheiro é destinado para o centro de estudo, dividido entre eles, tá? Eles causam com isso, né, eles arranham a credibilidade do próprio Poder Judiciário, porque os processos ficam lentos, é muita demanda, tá, pessoal? Muita demanda, né, conflito de interesses, e desprestígio da própria advocacia, porque a gente, como advogado, perde tudo no Rio de Janeiro. Por isso que eu peço, né, que façam aí a galera, tá? Fundamentação constitucional e convencional, para além da citação, já desde o início do processo, de ofensa a legislações federais, para que a gente consiga fazer, tribunais de sobreposição, né? Fujam do juizado especial fazendário, né? Busquem formas de acessar a vara da Fazenda Pública para que a gente possa subir, tá? Essa questão do habeas corpus, por exemplo, no respeitante à auditoria da Justiça Militar, né? A gente tem que discutir porque, caramba, o que é isso? Vai para a auditoria da Justiça negativo, segunda instância, o HC, para a gente meter e subir no ROC, recurso ordinário constitucional. E é isso, porque senão fica muito complicado, né? E aí fazer essa interpretação, porque o Estado, né, então, o interesse do Estado qual é, enquanto personalidade jurídica, né, é
a tutela do dinheiro e o investimento em políticas públicas, né? E esse dinheiro, cara, como é que é isso, pô? E já ganhou muito bem, tá? Se vocês olharem aí, 50 e poucos mil, 40 e poucos mil, o salário deles. E é isso. E aí você vai ler lá, tá? A lei complementar deles, tá? Que é a 15 de 80. Se você for olhar logo ali, eu acho que o artigo 2º já tá o problema. No artigo 2º, tá? Porque atribui autonomia financeira. E aquela alteração que foi feita lá, eles são, caramba, isso é repugnante, cara. Isso é algo assim que, meu Deus, o que é isso? Aquela alteração que foi feita por uma lei complementar lá em 88 é antes da Constituição Federal de 88, tá? Quem olha e não acessa aquela lei complementar que alterou alguns dispositivos ali específicos dentro da lei complementar 15 de 80 da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, aquela alteração por aquela lei complementar feita em 88, pessoal, ela foi feita antes da Constituição Federal de 88. E aí teve a Constituição e depois teve uma alteração em 98, a 19. E continua do mesmo jeito, tá? Então eles têm a autonomia orçamentária, financeira. Como é que é isso? E para completar, e essa é a razão, ficou demais, né? Porque ainda criaram com essa lei inconstitucional, tá? A lei 5414 de 2009, né? Vocês entendem a escadinha? Então cria 5414 de 2009, depois cria 5427, que fala sobre atos e processos administrativos, e dentro dessa lei 5427 de 2009 também, né, eles falam do parecer normativo vinculante. É muita maldade, né? Mas é isso. Que pena isso. De verdade, se você usar o conhecimento para isso, né, cara? Vergonha alheia, tá? Vergonha alheia de vocês aí, Procuradoria do Estado. Vergonha alheia, não contava com a minha astúcia, né? O problema é seu. Contava com a minha astúcia, né? É. E você vai lá olhar, tá? Que discussão é essa, cara? De honorar de sucumbência? Pô, tá tudo errado. E aí você tem em 2010, detalhe, tá? Pessoal que tá vendo esse vídeo aí de novo, para ficar registradão aí. Em 2010, com essa alteração na Lei de Centro de Estudos, então a legislação logo no início ela traz a finalidade, o estudo do processo legislativo. A legislação logo no início, o artigo 1º, né? Vejam também as alterações que foram feitas nessa Lei Complementar 95 de 98, tá? Caramba, Teodoro, é a lei das leis. É o que diz o que tem que fazer aí uma lei, tá? E aí você vai lá para tu poder entender, meu camarada. E aí eles fizeram várias alterações lá. E aí mas de todo modo você tem o seguinte, ó, você tem que guardar pertinência temática, pô. Teodoro, aí a lei de centros de estudos, né, que tem ali os valores que são destinados àquele centro de estudo para poder fazer ali o aperfeiçoamento profissional desses servidores da República, procuradores do Estado, né? Aí você cria o parágrafo 3º, cara, isso é hediondo, isso é doloso, isso é uma coisa assim. E aí você faz isso. E aí o valor é revertido. E essa lei complementar 137 é outro absurdo. Porque se vocês olharem as alterações que foram feitas, primeiro, fica em dúvida, né, qual é o percentual, né? O percentual que é repartido entre eles, né? 50%, né? Repassado direto ao procurador do Estado dos valores recebidos a critério de honorário e sucumbência. Só que você vê na legislação percentual de 20% para o centro de estudos e 80% para eles, para repartir para a galera. Teodoro, os homens vinham tudo juntinho aqui, né? Sacaneando toda a advocacia do Rio de Janeiro. É isso. Mas aí depois você vê na própria lei de centro de estudos está 50 e 50. Não entendi isso. Mas era 20 e 80. Pô. Vai ler a lei aí e depois vou pro quarto chorar. Você vai ver. Era 20 e 80, depois virou 50 e 50. E ninguém faz nada, tá? Porque a própria Alerj, né, jogou no colo do Procurador-Geral do Estado. Olhem o salário dele desse mês, né? O último agora, 100 e poucos mil. 120 mil, eu acho. Líquido, tá? Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, né? 7 de maio de 2025. Contra-cheque de fevereiro que ele recebeu em março. Fevereiro que recebeu em março, tá, pessoal? Porque eles tiraram do portal da transparência, tá? Eu não tive mais acesso ao portal da transparência contra-cheque dos procuradores do Estado. Isso aqui é algo mais repugnante do que isso? E você vai fazendo essas alterações para caber no teu projeto, pô. Ia dar bom, né? Mas aí teve... Lula lá ganhou. E epa, Teodoro, e o que a gente faz com isso? Então, desde 2010 está acontecendo isso. E o que a gente faz com a previsão que só aconteceu no CPC em 2015? Teodoro, não faça isso, esse dinheiro tem que ser devolvido, pô.
Porque aqui é má fé, pô. É dolo, é má fé na lei e em quem tá recebendo, porque sabe que não pode, pô. Teodoro cara, se é má fé, se é dolo, da própria lei, cara, o que fazer com isso? Ressarcir os cofres públicos. Vocês entendem a gravidade disso? Que aí vai ter dinheiro pra pagar tudo pra todo mundo. Não tem mais recuperação fiscal, né? Teodoro Então decidam-se. O que vocês vão fazer aí? Mas é isso, tá? Então a brincadeira lá foi essa, né? Eu indiquei também essa obra para vocês, tá? Quero que vocês leiam Elementos de Teoria Geral do Estado, Dalmo de Abreu Dallari, tá? Muito boa essa obra. E ele vai falar sobre essa teoria que ele cita, né, um doutrinador, e ele fala sobre essa teoria da personalidade jurídica do Estado. Coisa linda de ler, cara. É um livro complexo, tá? Mas a gente consegue. E aí leia esse livro e mais esse aqui, e é essa discussão que eu quero cuidar, tá? Eu posso também fazer ação popular, né? Teodoro mas isso é um desprestígio institucional, de novo afirma o próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Caramba! O que fazer, cara? Sei lá, ação civil pública, eu não sei não, junto os homens pra ver o que vai dar. Pô. Mas isso aí não pode continuar não, pô, porque os caras estão ganhando muito dinheiro. Em detrimento ali, né, do exercício das garantias e liberdades, né, constitucionais da população mais pobre do Estado, tornada miserável por essas pessoas. Também, né? Não tem dinheiro. É isso. É o que tá gerando, né? Toda essa discussão minha, pô. Porque, caramba, eu fui ali pra falar, rapaz, volta pra cá, pô, já deu ruim, para aqui, volta. Não, toda a gente que sabe, expulsa, continua aplicando o decreto 255, né, pros indesejáveis, né? E é isso, tá? Então a discussão foi essa, eu entendo aqui, né, essa análise, né, inclusive vou cuidar disso, né, na UABRJ, vou presencialmente lá conversar sobre isso, tá? E de fato aqui eu me sinto, né, em risco, mas é isso, não tem jeito, né, não tem jeito. E aí você tem a tutela da moralidade pública, porque é dinheiro público, são recursos públicos. Você tem essa questão dessa própria proteção do Estado, personalidade jurídica, em face da própria Procuradoria do Estado, porque tem conflito de interesses, tá? Então o Estado do Rio de Janeiro está precisando de um curador especial da Defensoria, corre lá, Defensoria, tá precisando, tá? Porque esse dinheiro aqui é um absurdo. E é isso, cara. E é isso, tá? Então é muito interessante, né? Eu sei que é muito louco ouvir isso, tá? Mas é isso. Pra gente proteger a moralidade pública e o dinheiro do Estado, o que fazer, né? Se a própria Procuradoria do Estado é que tá causando esse prejuízo à população. Porque estão recebendo ilicitamente valores que não deveriam. De novo afirmo, uma fé da própria legislação, tá? O que fazer com os deputados à época que delegaram competência, cara, legislativa para regulamentar a forma de repasse desses valores ao procurador do Estado? Eu não sei, cara. Esses CNPJs, a gente vai ter que avaliar isso. E vida e saúde para mim, tá? E eu vou procurar a UABRJ, porque eu entendo que é a UAB, né? Eles são advogados, então eu acho que a UAB precisa sim, tá? Fora outras questões aí que envolvem especificamente o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, né? Magistrados, procuradores, enfim, é isso. Promotor de justiça, né? E é isso, deixar tudo registrado bonitão, né? E eu não gosto dessa coisa eu gosto de falar, né? Até pra vincular, né? Porque grava tudo, a minha presença, câmeras, né? Tudo. E vamos ver o que vai dar, tá, pessoal? E eu volto aqui pra contar pra vocês. Mas é isso. Hoje, dia 7 de maio de 2025, tá? Eu tava aqui pensando sobre isso, conversamos aí no grupo mais cedo, né? E eu vou disponibilizar para outros grupos, tá? Agradeço muito a confiança, tá, pessoal? Mas vamos pensar sobre isso. Tutela da moralidade pública, dinheiro público, tá? Essa representação em juízo da Procuradoria do Estado que conflita com os interesses da população do Estado do Rio de Janeiro e do próprio Estado, tá? É porque o Estado somos nós, tá? Então essa pequena parcela de servidores da República aí, né, cara, se beneficiando ilicitamente de valores que deveriam ser destinados a políticas públicas, em especial para o atendimento das necessidades constitucionais da população mais pobre do Rio de Janeiro, razão pela qual eu entendo que se torna aqui indispensável, tá, a atuação da Defensoria Pública para tutelar, né, esse direito, esses recursos, tá? E é isso, pessoal. Agradeço muita confiança, tá? Até lá. Abraço.